No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Justiça Eleitoral do Peru confirma a vitória de Pedro Castillo e professor toma posse como presidente do país no fim do mês. Presidente Jair Bolsonaro confirma a recondução de Augusto Aras para novo mandato no comando da Procuradoria-Geral da República. Senador Randolfo Rodrigues aciona o Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro sob denúncia de difamação após postagem em rede social. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 21 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nós temos falado pouco aqui no programa a respeito de um tema de enorme importância. Além dessa Assembleia Constituinte, que vai produzir uma nova Carta Magna no Chile, após a enorme convulsão popular que houve lá no ano passado, nós teremos eleições presidenciais no país no mês de novembro. Para traçar um panorama de como andam as disputas políticas para o pleito no Chile, eu quero fazer a leitura de um artigo publicado pelo professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, nas suas redes sociais, que tem o título Prévias, reviravolta no quadro eleitoral chileno. É preciso examinar com muita atenção o resultado das prévias para a escolha dos candidatos presidenciais para a disputa de novembro no Chile. Tanto na Frente Ampla, esquerda, enquanto na Chile Vamos, na direita, venceram dois azarões que mal figuravam nas pesquisas de intenções de voto. Na Frente Ampla, segundo o Globo, com 99% das urnas apuradas, o vencedor na chapa de esquerda Aprovo Dignidade foi Gabriel Boric, da Frente Ampla, com 60,4%, contra 39,6% de Daniel Jadue, 53%, do Partido Comunista. Frente Ampla. Segundo o Globo, abre aspas, com 99% das urnas apuradas, o vencedor na chapa de esquerda Aprovo Dignidade foi Gabriel Boric, da Frente Ampla, com 60,4%, contra 39,6% de Daniel Jadue, 53%, do Partido Comunista. Fecha aspas. Jadue era o franco favorito para as eleições, tendo alcançado 14% das intenções de voto nas sondagens contra 13% de Joaquim Lavín, 67%, ex-ministro de Sebastián Piñera e colaborador da ditadura de Augusto Pinochet. Conversei com um amigo chileno que participou do processo interno da Frente Ampla. Tudo indica que a direita fez uma manobra de extrema habilidade dos dois lados do alambrado. As regras das prévias, segundo ele, estabelecem que têm direito a voto nas prévias os filiados dos partidos que compõem cada coalizão e cidadãos não filiados a nenhum partido. A Frente Ampla é formada por Revolução Democrática, Movimento Autonomista, Partido Humanista, Nova Democracia, Esquerda Autônoma, Poder Cidadão, Esquerda Libertária, Convergência das Esquerdas, Partido Ecologista Verde, Partido Igualdade, Partido Liberal e Partido Pirata. O Partido Comunista se associa à frente nesse processo. Jadue, descendente de palestinos e prefeito de Recoleta, município que compõe a capital Santiago, foi apontado pela direita e pela grande mídia como o inimigo a ser batido. As acusações contra ele vão de antissemitismo, pela defesa da causa palestina,
partidário da ditadura cubana, até a de se opor à iniciativa privada. Mesmo assim, seguiu como favorito. Chile Vamos. Lavin, pela direita, concorria pela terceira vez à presidência. Apesar do favoritismo, meu interlocutor considera que o desgaste de Piñera e da direita tradicional o levariam a uma derrota inevitável. A coligação conservadora é composta pelos partidos União Democrática Independente, Renovação Nacional, Evolução Política, Partido Regionalista Independente, os movimentos republicanos, social-cristão, Evangélicos em Ação e o Constrói Sociedade. São todos minoritários na Constituinte. Tanto Jadue quanto Lavin perderam as respectivas prévias, provocando uma reviravolta surpreendente no quadro eleitoral. Jadue foi batido por Gabriel Boric, da Convergência Social, deputado e ex-líder estudantil das mobilizações do início da década passada, que se pauta pela defesa dos direitos humanos, aí compreendidos os direitos da população LGBTQIA+, e das mulheres, e por sua posição crítica a Cuba e à Venezuela. Em 2012, derrotou a chapa comunista nas eleições para a direção da Federação dos Estudantes do Chile. O candidato afirma que o programa de governo ainda será construído. É acusado de não lutar pelas mais de 200 de presos nas mobilizações dos últimos 2 anos contra o governo Piñera. O interlocutor chileno sublinha que os mapas eleitorais indicam forte votação dos bairros ricos do setor Oriente, Las Condes, Vitacura e outros, de Santiago, nas prévias de Frente Ampla. Nessas regiões, a direita venceu a eleição constituinte e ali, em suas palavras, Boric venceu Jadue na proporção 80 a 10%. Novamente, pelas páginas de O Globo, abre aspas, na coalizão de direita Chile Vamos, o vencedor foi o ex-diretor do Banco Estado Sebastián Sichel, independente, que obteve 49,1% dos votos contra 31,3% do favorito Joaquim Lavin, da União Democrática Independente. Os outros 2 concorrentes, Inácio Briones, do Evópoli, e Mário Desbordes, da Revolução Nacionalista, tiveram ambos 9,8% dos votos. Fecha aspas. Para o ativista que conversou comigo, a direita decidiu rifar seu candidato favorito e possivelmente embarcará numa postulação da democracia cristã para tirar de cena o rótulo de pinochetista, do qual Lavin é acusado. Isso o colocaria numa posição de fragilidade, numa conjuntura eleitoral tendente para o apoio a forças progressistas, segundo ele. Daniel Jadue, ao final da prévia, já garantiu que a unidade da esquerda está garantida e que não haverá dissensões na aliança. A conferir nas próximas semanas e meses. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação.
Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular sênior da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e organizador da coletânea Os Militares e a Crise Brasileira, João Roberto Martins Filho. João Roberto, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. João, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. João, há décadas o Brasil não vivia um quadro tão grave no que diz respeito ao risco à nossa democracia, provocado por uma conjunção de fatores. Primeiro, por um político de extrema-direita que sempre deixou claro seus planos autoritários desde quando era vereador aqui no Rio de Janeiro, no fim dos anos 1980. Junte-se a isso uma geração de oficiais das Forças Armadas ressentidos pela perda de poder que tiveram após o fim dos anos de chumbo e agora vem a oportunidade de ouro para retomar o protagonismo. Essa combinação explosiva, João, tem provocado muito temor para a população do nosso país a cada vez que um desses personagens abre a boca para atacar as instituições. Eu gostaria primeiro, João, que você, como organizador da coletânea Os Militares e a Crise Brasileira, publicada pela Alameda Editorial, um profundo conhecedor do assunto, comentasse como é que você observa essa gestão do senhor Jair Bolsonaro com apoio irrestrito das Forças Armadas. Lá em 2018, você esperava que teríamos mais de 6 mil militares em cargos no Executivo? Na verdade, eu e nenhum dos meus colegas que colabora com essa coletânea, são 16 autores, todos eles estudam isso há muito tempo, essa temática dos militares, e que nós chamávamos também de estudos de defesa, né? Porque entrava dentro daquele campo maior da defesa nacional. Nenhum de nós esperava o que veio a acontecer a partir do início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019. Como é que pessoas que dedicavam a sua vida de pesquisa a estudar esse tema não perceberam o que estava acontecendo? Essa é uma questão importante que, de certa maneira, nós temos que responder. Basicamente, os sinais já estavam ali, né? Se você vê em novembro de 2014, portanto, assim que terminaram as eleições e a presidente Dilma foi reeleita e o então deputado e ex-capitão do Exército, Bolsonaro, foi também reeleito como deputado, você tem no YouTube, para quem quiser procurar, para quem quiser ver, para quem quiser confirmar, um vídeo do capitão lançando, com 4 anos de antecedência, a sua campanha a presidente da República. É tão interessante ver esse vídeo porque ele também é legendado, então fica muito fácil. O que surpreende é que isso não foi feito num sindicato, não foi feito numa organização civil, não foi feita numa praça pública, mas isso foi feito dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, por ocasião da formatura da turma de cadetes. E pela primeira vez, o capitão Bolsonaro, que até então era considerado pela hierarquia como uma pessoa complicada, como uma pessoa que se especializara em agitar o meio militar, e assim ele conseguiu 6 ou 7 eleições sucessivas para a Câmara Federal, tendo o voto da família militar no Rio de Janeiro, que ele foi a primeira vez que ele foi recebido no palanque das autoridades na formatura. Mas ele não se contentou com isso. De uma forma que, de certa maneira, é coerente com a sua personalidade,
ele se dirigiu aos cadetes fora da cerimônia e ali ele disse o seguinte: eu estou lançando aqui a minha pré-candidatura à presidência da República em 2018. E ele disse: posso perder tudo, posso ficar sem nada, mas eu estou disposto a dar a vida por minhas ideias. Essa vamos dizer, estreia do Bolsonaro dentro de uma instituição militar altamente respeitada, ela já estava então disponível para a gente perceber o que estava acontecendo, mas nós também não vimos isso como uma coisa importante, mesmo porque ninguém sabia que ele poderia vencer a eleição. Daí para frente vão ser muitos outros indícios que nós podemos comentar nas próximas perguntas, até chegar o momento em que, com o começo do governo, fica claro que ele realmente vai ter nos militares um dos pilares do seu governo. Agora, João, com todo esse envolvimento das Forças Armadas no comando dos mais altos cargos do país, nós podemos caracterizar que o Brasil vive um estado militar, ou talvez haja um partido militar estabelecido, ainda que sem registro oficial. Como é que você caracterizaria esse momento onde os oficiais têm atuado com protagonismo em funções exercidas historicamente por civis? É verdade. Continuando, de certa maneira, a minha resposta anterior, logo ficou claro, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, mas durante a campanha, que havia um grupo de generais, entre os quais se incluía, como, vamos dizer, a figura mais proeminente, o comandante do Exército à época, o general Vilas Boas, mas também o general Etchegóin, o general Heleno, que hoje em dia ocupa a chefia do Gabinete de Segurança Institucional, o general Mourão, que todos sabemos qual o cargo que ele ocupa hoje, e esse grupo de generais estava disposto, como fica claro no depoimento do general Vilas Boas, que foi publicado no começo deste ano, a assumir um protagonismo que até aí os militares não tinham tido desde o final, pelo menos do final do governo Sarney. Eu diria desde o final do regime militar, mas durante o governo Sarney, de 85 até 89, houve uma certa importância, uma certa tutela dos militares em relação ao primeiro governo civil. Mas a partir do governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e depois Dilma, os militares pareciam ter se adaptado aos limites que a democracia coloca à participação militar. Uma vez começado o governo, então, houve uma vitória, sem dúvida nenhuma, desse projeto. Isso fica muito claro nos primeiros dias do governo, quando, em primeiro lugar, ao dar posse ao novo ministro da Defesa, na presença do general Vilas Boas, que tem uma doença degenerativa, portanto estava numa cadeira de rodas, o presidente Bolsonaro diz a seguinte frase: eu agradeço ao senhor general Vilas Boas, porque sem o senhor, o senhor foi um dos pilares, um dos principais responsáveis, foi essa a palavra que ele usou, por eu estar aqui. E alguns dias depois, o general Vilas Boas, ao passar o cargo de comandante do Exército para o general Pujol, que seria o comandante do Exército, o primeiro comandante do Exército no governo Bolsonaro, ele não podia mais falar, mas alguém leu o discurso dele, e ele saudou o presidente Bolsonaro como vamos dizer, o símbolo de uma nova era, onde não mais imperaria o politicamente correto e o pensamento único, que evidentemente eram rótulos que se referiam aos governos anteriores de centro-esquerda. Então, a partir daí, vai haver essa participação cada vez mais intensa, como você mesmo disse, mais de 6 mil militares no governo e a ocupação dos cargos chaves no Palácio do Planalto. O gabinete a Casa Civil, a Casa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional, que é antigo gabinete militar da Presidência da República, a vice-presidência, e uma série de outros cargos chaves. Então está lá o general Heleno, está lá o general Mourão, está lá o general Braga Neto, a partir de junho de 2019, e a partir de março o general Ramos. Tá? Então são esses daí, vamos dizer, o general Etchegóin, que foi importante no governo Temer, ele acaba não entrando para o governo. Agora, a grande questão é que, desde o início do governo, o que vai acontecer na relação entre militares e o que vai acontecer para que a gente possa definir qual é o exato lugar dos militares nesse governo. Eu vou responder isso nas questões seguintes.
E essas revelações da CPI da pandemia, João, de que há um grupo liderado por militares tentando meter a mão no dinheiro público através de negociatas com vacinas. Esse tipo de ação era algo previsível de que pudesse acontecer? Esse conluio criminoso que supostamente existe entre os oficiais que estão no governo se estende também para outros setores da vida militar? Anderson, você me permite retomar um pouco a questão anterior para chegar até essa sua questão agora sobre a questão complicada da corrupção. Uma vez começado o governo Bolsonaro, a segunda parte do plano dos militares, a meu ver, ela não funcionou. Que plano havia, então, uma vez que eles fossem eleitos, né, junto com o Bolsonaro, para voltar diretamente ao exercício do poder político, como não acontecia desde 1985. Eles tinham planejado, do meu ponto de vista, controlar o Bolsonaro, civilizar o Bolsonaro e atuar nas sombras, como uma espécie de eminência parda do governo. Mas uma vez iniciado o governo, um dos generais mais importantes na articulação da candidatura do Bolsonaro e durante a campanha foi o general Santos Cruz, que era um general muito conhecido não só por ter comandado as tropas internacionais no Haiti, como outros também tinham comandado, e agora faziam parte do governo Bolsonaro, mas porque ele tinha sido o único general que tinha ido para uma missão de guerra efetiva, numa missão da ONU no Congo. Ele foi escolhido secretário de governo e ele, desde o início, foi visto como a figura-chave do governo Bolsonaro. Em junho do ano de 2019, primeiro ano do governo, do novo governo, o presidente demite o general Santos Cruz. Então, eu acredito que não é exatamente um governo militar. Não é um governo militar porque existe funcionando ainda instituições importantes que colocam limites ao governo. Por exemplo, a imprensa, como nós estamos fazendo aqui agora. Imagine num governo ditatorial militar a gente dar uma entrevista dessa. Por exemplo, o Congresso Nacional e, por exemplo, as associações civis, como a OAB, a ABI e também o Supremo Tribunal Federal, que está sendo o principal ator civil nesse processo. Então, a gente pode dizer que os militares são um pilar do governo, mas eles não são os únicos detentores do poder. Existe uma ala civil importante, ambas são ideológicas, não se pode falar que uma é racional e outra é ideológica. Essa ala civil é composta por pessoas de extrema direita que cercam o presidente da República e há uma certa disputa entre o grupo militar e esse grupo. Agora, uma vez que você se envolve num governo nesse ponto, e principalmente uma vez que você assume, por meio de um geral da ativa, a chefia de um dos ministérios que mais mobiliza verbas junto com o Ministério da Educação, que é o Ministério da Saúde, aí, daí para frente, para haver problemas na gestão do dinheiro público, é um passo. Mas é evidente que os militares sempre passam aquela ideia de que não existe qualquer possibilidade de corrupção por militares. Ora, os militares são seres humanos, só que a única diferença deles em relação aos civis é que eles têm armas e que eles usam fardas. Mas eles estão sujeitos às mesmas tentações e esse é um dos grandes argumentos para que a gente diga que não deveria haver participação de militares da ativa no governo. E parece que o ápice dessa espécie de Guerra Fria estabelecida pelos militares e pelo governo Bolsonaro se deu naquela nota divulgada pelo ministro da Defesa Braga Neto, em conjunto com os 3 comandantes das Forças Armadas, atacando o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, Omar Aziz, a respeito de um comentário que ele fez sobre os escândalos que têm envolvido os militares. Esse tipo de posicionamento do Braga Neto, João, e dos comandantes tem que tipo de interesse por trás? É só para tentar intimidar mesmo as instituições ou há algum outro recado por trás dessa iniciativa? Essas notas são uma coisa inusitada. Eu digo essas notas porque houve uma outra, um antecedente dessa, que foi em junho de 2020, quando o general Pazuello tinha acabado de assumir o Ministério da Saúde, mas já tinha feito tantas e boas que o ministro Gilmar Mendes, que geralmente não tem papas na língua, resolveu dizer que se a coisa continuasse daquele jeito, logo o exército estaria sendo associado a um genocídio,
né? Veja bem, quando havia ainda, sei lá, 70 mil mortes, se não 600 mil, que nem nós estamos chegando agora. Isso provocou uma nota na época do ministro da Defesa, que era o Fernando Azevedo, bem mais discreto, né? Junto com os três oficiais generais que comandam as três forças. Isso foi uma coisa, na época, já notada como inusitada. Você tem na hierarquia do Ministério da Defesa, quem fala é o ministro, não precisa os outros falarem. Eles não são ministros mais, desde 1999. Mas eles resolveram assinar a nota e, na época, ficaram absolutamente indignados porque um ministro do Supremo tinha dito uma coisa óbvia. Se tem um general da ativa chefiando o Ministério da Saúde em plena epidemia, a epidemia em crescimento constante, vai haver uma associação da imagem do Exército à má gestão da pandemia. Bom, nessa última nota agora, de novo, só que agora tem uma diferença importante. O ministro da Defesa também é um general, o terceiro general a ocupar o Ministério da Defesa em sequência, mas agora ele é um general extremamente próximo do presidente, um general radicalmente, ou como eles gostam de falar, terrivelmente bolsonarista. Então, quando nós achávamos, né, que esses novos comandantes seguiriam, né, na trilha dos primeiros que tinham uma certa contenção, uma certa descrição, nós vimos eles envolvidos. Agora parece que surgiu a notícia hoje mesmo de que houve uma pressão do Bolsonaro para que os três assinassem, né, além do ministro da Defesa. Bom, se isso é verdade, mais uma vez mostra que quem manda é o Bolsonaro e ele vai comprometendo as Forças Armadas cada vez mais. Ainda que as Forças Armadas resolvam, num determinado momento, se afastar do Bolsonaro, que pode acontecer, é provável até que aconteça. E aí o que vai acontecer? Pelo que nós sabemos do modus operandi já bastante público dos militares que embarcaram nessa aventura, chamada aventura Bolsonaro. Aí eles vão procurar se sair bem e se sair como se eles não tivessem tido nada a ver com o fracasso do governo Bolsonaro, jogando tudo na costa do Bolsonaro e talvez de alguns generais que fiquem abraçados a ele até o final. Ou seja, uma operação que, por exemplo, o meu colega Piero Lerner chama de apagar as pegadas, né? Eles fariam uma operação de apagar as pegadas e pareceria à opinião pública, se possível, né? Não sei se é possível, que eles nunca estiveram juntos com o Bolsonaro. Uma outra possibilidade, essa também existe, é que se houver um chamamento ou uma rebelião das polícias militares, isso gerar alguma coisa, aí as Forças Armadas poderiam ser chamadas por um dos poderes, mas o artigo 142 é um pouco ambíguo nesse aspecto, se precisa ou não da aprovação do presidente da República, mas elas sairiam como ainda, por incrível que pareça, como salvadoras da pátria, né? Elas seriam aquelas que interviriam para sufocar um começo de rebelião de policiais militares, e aí nós ficaríamos com o quê? Com um governo que fracassou, foi apoiado pelos militares, mas que a crise desembocaria nos militares saindo como aqueles que garantiram a democracia. Nada disso vai ser dado de graça, quer dizer, qualquer que seja a alternativa, qualquer que seja o caminho que eles resolvam seguir, como sempre esse caminho é um caminho coordenado de cima para baixo, eles sempre vão procurar manter o espaço que eles conseguiram na política. Eles não estão dispostos, o que me parece, é uma lástima, a voltar para os quartéis, como tem sido sugerido insistentemente por inúmeros intelectuais, estudiosos e jornalistas recentemente. É isso. Como nós já citamos, João, a CPI da pandemia tem exposto todo o esgoto no qual boa parte desses militares que ocupam o governo estão afundados. Eu acho que os brasileiros nunca souberam tantos nomes de oficiais das Forças Armadas como agora. Coronel Elcio, Coronel Blanco, Coronel Guerra, Odilon, Marcelo Pires, Cleverson Ponciano. Isso porque eu nem citei os generais do governo.
Como é que fica a imagem dos militares diante da população com todos esses episódios graves que têm sido divulgados, João? Você acha que pode haver um processo de retomada daquele sentimento que havia em boa parte da sociedade de que as Forças Armadas, como na ditadura, agem por interesse próprio? A imagem dos militares tem deteriorado-se ainda mais? Anderson, existe uma autoimagem dos militares, existe uma imagem dos militares. A autoimagem que os militares têm de si próprios, ela pode ser conferida lendo-se o depoimento do general Vilas Boas ao professor Celso Castro, publicado pela editora da Fundação Getúlio Vargas, aonde fica claro que existe uma idealização da profissão militar, até meritória de uma certa maneira, porque você ter orgulho de sua profissão é uma coisa normal, mas que qualquer leitor civil vai perceber que não pode haver um mundo tão perfeito como se descreve ali. Como eu disse, a ideia era ficar num segundo plano. Mas depois que o presidente Bolsonaro demitiu o seu principal apoiador, que era o general Santos Cruz, da Secretaria de Governo, daí para frente foram acontecendo episódios frequentes em que, aparentemente, o Bolsonaro se vingava dos militares por uma série de atitudes que pegavam muito mal na sociedade civil. Essa presença ostensiva de generais e coronéis, e agora até associada, no caso desses coronéis, a episódios muito complicados que podem gerar processos por corrupção, é evidente que tamanha exposição, mesmo que não houvesse os casos de corrupção, tamanha exposição, ela acaba mostrando uma imagem dos militares que não é a imagem que eles queriam ter e não corresponde à sua autoimagem. Isso já começa a aparecer nas pesquisas. Uma das pesquisas recentemente divulgadas diz que, enquanto eles tinham antes 70% do apoio da população, isso caiu agora para 58%. Existem outras pesquisas que mostram que os militares, hoje em dia, têm uma imagem ruim por sua participação no governo. E, mais recentemente, uma pesquisa que diz que a maioria da população brasileira, a ampla maioria, acha que não deve haver militares da ativa no governo. Portanto, se nós parássemos aqui o governo Bolsonaro, nesse exato momento, nós já teríamos um imenso desgaste, para não dizer uma debacle, né? Uma queda significativa da imagem que os militares gostariam de ter na sociedade, em contraste com a imagem que eles efetivamente têm tido. Mas o governo não terminou ainda, né? E nós estamos com a CPI em andamento, revelando todos esses coronéis, que nós nem sabíamos o nome desses coronéis, hoje em dia sabemos. Então, de certa maneira, isso é consequência do fato de que a segunda parte do plano militar falhou. A segunda parte era discretamente conseguir dirigir, coordenar as ações do Bolsonaro, porque eles sabiam que ele era uma pessoa difícil de ser controlada. Na verdade, de difícil para ser controlado, ele acabou se revelando uma pessoa incontrolável. Quanto maior o desgaste do governo Bolsonaro, maior o desgaste da imagem dos militares, por mais que eles digam que isso não acontece junto à sociedade. Até que ponto, João, a retórica bolsonarista influencia os militares de baixa patente? Esse pessoal pode agir incentivado apenas por esse discurso irresponsável de golpe à democracia? Há uma inteligência na caserna independente das sandices propaladas pelos seus comandantes. Em outras palavras, a caserna desobedeceria uma ordem vinda do alto comando para tomar o poder no país? Eu acho que o principal problema da caserna hoje, no cenário político brasileiro, é aquele colocado pelos generais que projetaram a volta ao poder por meio da candidatura do ex-capitão Bolsonaro. Essa possibilidade de uma, vamos dizer, ação autônoma das baixas patentes, de tenente-coronel para baixo, vamos supor, major, capitão e tenentes, eu acho que nós não temos condições de saber o que está acontecendo, mas eu acho difícil. Eu acho difícil porque o Exército é uma força fortemente hierarquizada e fortemente disciplinada. O problema é que há uma tendência muito mais forte para que essa exposição dos militares à política, como ocorre hoje em dia, acabe gerando problemas da cúpula do Exército.
Por exemplo, o alto comando do Exército começa a discordar da imagem que o Exército está tendo graças à ação dos generais que fazem parte diretamente, inclusive durante um certo tempo na ativa, do governo Bolsonaro. Então os riscos maiores para mim estão na cúpula, né? Quando surgiu esse episódio do general Pazuello, que participou de um comício aí no Rio de Janeiro, e depois o Bolsonaro deixou claro, mais uma vez comprovando que ele é incontrolável, que ele não aceitaria uma punição de acordo com as normas, o regulamento militar do Exército ao general Pazuello, e ele acabou não sendo punido. Quando acontece isso, parece que houve resistência de alguns generais no alto comando do Exército. O alto comando do Exército é o comando da força, são 16 generais mais o comandante do Exército. Então, começa a haver possibilidade de uma coisa extremamente indesejada, mas ao mesmo tempo, de certa maneira, é uma consequência lógica de tamanha exposição dos militares à política, que é discordâncias na cúpula das forças. Discordância, no caso, na cúpula do Exército. Há um setor que pode se declarar mais sensato, há um setor que pode agir de uma forma mais racional, há um setor que pode se preocupar mais com a instituição do que com a política e que está vendo para onde que a coisa está indo. Esse processo de blindagem aos militares que o Jair Bolsonaro tem feito, João, você acha que ele tem um limite? Em que momento o ex-capitão pode abandonar essa turma de olho em preservar o seu mandato? Ou não há mais essa possibilidade, ele terá de se afundar junto com essa turma? Olha, esse processo de blindagem se refere mais especificamente ao general Pazuello e ao coronel Elcio. Eu não sei se você se lembra, mas tem aí disponível também no YouTube. O YouTube passou a ser um aborrecimento para quem faz coisas erradas. O general Elcio é aquele que passou a dar entrevistas assim que ele assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com um broche de forças especiais, por sinal são muitos desses militares pertencentes a forças especiais, e esse broche tinha uma caveira e uma faca. Ora, veja bem, que você use como militar da ativa, ou mesmo da reserva, que você se orgulhe de um símbolo da unidade militar que você serviu, é normal em qualquer parte do mundo. Mas que um militar, ocupando a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, o que é inusitado, um Ministério da Saúde que está atuando contra a maior pandemia que afetou o mundo em um século, o que é muito mais inusitado, use numa entrevista coletiva um símbolo da morte, que é uma caveira e uma faca. Ninguém vai dizer que isso é um símbolo da vida. Portanto, esse é o coronel Elcio. Ele evidentemente que não vai gostar dessa lembrança. E ele também é aquele, vocês podem procurar no YouTube, que praticamente esculacha o garçom do ministério que estava fazendo a sua função, que era se aproximar com uma xícara de café ou se aproximar com um copo d'água. E ele, pode-se ver claramente no vídeo, dá uma tremenda bronca e ordena a essa pessoa, como se ele fosse um soldado, que ele se retirasse da frente dele e ali da sala, e ninguém, evidentemente, que se revoltou contra isso. Então essas pessoas estão sendo blindadas. Os outros generais, eles já se acostumaram a não contrariar o Bolsonaro para não ser depois repreendido por ele ou ser mencionado por ele naqueles discursos que ele faz ali no chiqueirinho. Quanto ao conjunto dos generais, eles nem aparecem, porque se eles estão cumprindo a sua função, que é participar da defesa nacional, participar da rotina da força, que é uma rotina dura, uma rotina difícil e anônima, eles não estão aparecendo. Então quem ele está blindando é a ele mesmo, porque ele está blindando aqueles que mais diretamente o comprometem. Tanto é que essa comissão parlamentar de inquérito está o tempo todo voltada para descobrir a responsabilidade do governo e, portanto, de um general da ativa, que era ministro da Saúde, no combate à pandemia. Para encerrar, João, se você tivesse de apostar, nós teremos um golpe no Brasil até o final de 2022 ou essa possibilidade não existe, dada a correlação de forças que está colocada? O simples fato de você encerrar a entrevista com essa pergunta já é extremamente preocupante, não é? Não, mas na verdade essa pergunta é feita entre colegas de trabalho, essa pergunta é feita entre colegas de escola, essa pergunta é feita entre pessoas da mesma família, essa pergunta é feita do marido para a mulher, da mulher para o marido, é feita pelos filhos, né, aos pais e às vezes
é feita pelos pais aos filhos. Há possibilidade de um golpe de Estado no Brasil? Ora, considerando que nós tivemos um golpe de Estado violento em 31 de março de 1964, que instaurou um regime militar, não é um regime civil-militar como se diz por aí, que durou 21 anos, é ou não é extremamente preocupante que essa pergunta esteja habitando, né, a mente de pessoas que antigamente nem se preocupavam com a política. Eu diria o seguinte: tudo é possível. Quer dizer, quando você começa a ter uma situação política que é marcada por uma sucessão de crises e que parece que nos leva cada vez mais a uma situação com poucas alternativas, tudo é possível. Mas eu diria que os militares não têm interesse, por um lado, em ocupar sozinhos o poder, contra a opinião internacional, contra a atitude que vai ser tomada com certeza pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Japão, contra uma ditadura no Brasil, e que foge completamente ao projeto inicial, que era participar da política diretamente, de uma forma muito mais intensa do que antes, durante o resto do período democrático, pós-85, mas ao mesmo tempo ficar numa espécie de sombra, sem aparecer. A outra alternativa seria eles darem um golpe de Estado para manter o Bolsonaro no poder. Ora, eles já conhecem perfeitamente o que significa governar junto com o Bolsonaro, governar apoiando o Bolsonaro. Não acredito que os militares queiram ainda dar mais poder ao Bolsonaro ou simplesmente transformar o Bolsonaro numa marionete, coisa que todo mundo sabe que ele não se adapta muito bem a esse papel. Então essa pergunta eu não tenho, vamos dizer assim, uma resposta definitiva sobre ela, mesmo porque ela está num futuro incerto, mas eu diria que o Brasil entraria numa situação muito difícil se houvesse um golpe de Estado contra toda a imprensa, contra o judiciário, contra o Congresso, contra as associações civis, contra o sindicato, contra a sociedade brasileira de um modo geral, para preservar um governo que já está fazendo água para tudo quanto é lado. João Roberto Martins Filho, muito obrigado por você conversar aqui conosco sobre esse importante assunto. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Eu é que agradeço, um abraço, um ótimo dia para vocês, um ótimo dia para os ouvintes. Foi realmente um prazer conversar sobre esse tema tão candente. Sem informação, a gente não pode formar uma opinião. Conversamos aqui com o professor titular sênior da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e organizador da coletânea Os Militares e a Crise Brasileira, João Roberto Martins Filho. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta,
Elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o infectologista, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, SINMED-RJ, Márcio Boia. Márcio Boia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, senhores ouvintes. Espero poder colaborar um pouco sobre a situação dramática que vivemos com a pandemia de Covid. Márcio, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Márcio, a pandemia, que começa a acelerar essa trajetória descendente aqui no Brasil com o avanço da vacinação, depois de toda a força que o governo federal fez para sabotar esse processo, sofre a ameaça de ampliar novamente o número de infecções com essa variante Delta do coronavírus, originária da Índia, que já está circulando no país. Isso tem provocado enorme preocupação às autoridades de saúde, Márcio, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que é o estado com o maior número de infectados por essa variante, tida como o mais transmissível. Eu queria saber de você primeiro, Márcio, até que ponto nós brasileiros devemos nos preocupar com a circulação dessa variante Delta? Anderson, a situação da diminuição ou desaceleração da pandemia está associada em grande parte pelo início da vacinação, que tem aumentado significativamente, e também pelo o número de pessoas com maiores riscos que já foram infectadas. Agora, o surgimento dessa variante, a chamada variante Delta, ela é um risco muito grande, né? Não só dessa variante, mas das outras que naturalmente, ou que pela história natural dessa pandemia, irão surgir. Então, é fundamental continuar com a vacinação, fazer uma cobertura vacinal muito mais elevada, que nós estamos num patamar muito baixo, e manter as medidas de proteção, né, individual, né, e coletiva. Então, isso é fundamental, porque quanto mais circula o vírus, maior a probabilidade de alterações mutagênicas, alterações de surgimento dessas variantes. De acordo com os estudos que têm sido desenvolvidos em torno dessa variante, Márcio, ela é mais perigosa porque tem uma capacidade de transmissibilidade mais alta ou também provoca mais mortes pela Covid-19? Há uma prevalência de casos em determinados grupos de pessoas, por exemplo? Os dados ainda são bastante escassos sobre essa nova variante, mas tudo indica que a transmissibilidade dela é bem maior do que as cepas originais, ou seja, a capacidade de ela se espalhar é muito maior. Agora, sobre a questão da gravidade dela individualmente, esses dados ainda são esparsos, não tem nada comprovando que ela tenha uma mortalidade ou uma morbidade maior do que as demais cepas. E também não tem indicação que ela estaria acometendo mais grupos específicos, não. Esses dados são possíveis que sejam comprovados no futuro, eventualmente até rejeitados, mas são ainda questões de pesquisa, de investigação. Há alguma recomendação extra para que as pessoas evitem ser infectadas por essa variante, Márcio, justamente no momento em que a vacinação aqui no Brasil parece que engrenou? Eu te confesso que tenho visto um relaxamento da população no que diz respeito às medidas de segurança para conter o coronavírus. Anderson, não existe nenhuma recomendação especial para essa variante. Infelizmente, as recomendações são aquelas que deveriam ter sido utilizadas pelos responsáveis pela saúde pública do Brasil desde o início, né, que seria as medidas de controle, de prevenção de transmissão individual, o uso de máscara e evitar as aglomerações. Isso é fundamental, porque
que o surgimento dessa cepa tem toda a probabilidade, se não fizer o isolamento, não fizer as medidas protetivas, a probabilidade de surgimento de outras cepas é muito grande. Isso pode até não acontecer, mas tem tudo para acontecer. Então, a persistência, um trabalho a longo prazo, perseverante, de proteção individual é fundamental. Senão, nós vamos ficar subindo e descendo a incidência da doença. Esse é o grande risco, né? Então, nós não podemos relaxar de maneira nenhuma com as medidas de proteção. Eu falei em aceleração da vacinação aqui no Brasil, Márcio, mas cerca de 20% das pessoas apenas completou o ciclo de imunização, recebendo as 2 doses das vacinas aplicadas no país ou a dose única da Janssen. É possível ampliar o número de vacinas aplicadas diariamente aqui no país, Márcio, com todo o aparato que o nosso Sistema Único de Saúde oferece? O que falta para que tenhamos essa ampliação? Anderson, o nosso Sistema Único de Saúde tem a estruturação para vacinação excelente. Tendo a vacinação é feita rapidamente, não tem nenhuma dificuldade de operacionalizar. O nosso sistema de vacinação é um dos melhores do mundo, é um sistema público. Nós temos condições, quer dizer, se essa vacina tivesse chegado com mais antecedência, a gente provavelmente não, com toda certeza, nós não teríamos 500 mil mortes, né? E nem teríamos a quantidade de mortes que ainda vamos ter, né? Então, nós precisamos ter a vacina. O governo precisa agilizar cada vez mais a chegada dessa vacina para impedir as mortes. Porque infraestrutura para vacinação nós temos. E como é que vocês do CIMED, Márcio, têm observado esses escândalos de corrupção em torno justamente da compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde? Surpreendeu vocês? Até que ponto essas descobertas da CPI afetam o processo de imunização aqui no Brasil, Márcio? Anderson, infelizmente nos surpreendeu sim, nos surpreendeu muito, muito negativamente. Não esperávamos que isso fosse real. A ideia que era negligência, incompetência, né? Falta de compromisso com a população. Mas isso que está aparecendo, né, está nos deixando assim indignado, não só como representante do Sindicato dos Médicos, mas como cidadão, como professor da Faculdade de Medicina, né, não esperávamos que nas esferas mais altas do nosso governo isso pudesse estar acontecendo a esse nível, né? As pessoas morrendo, e nós vemos uma coisa que a justiça, acredito que não seja só a justiça divina, mas a justiça mesmo nossa, possa responsabilizar essas pessoas, apesar irreversível, né? Você não pode reverter a morte de mais de 500 mil de pessoas. Eu acho que isso é uma situação lastimável, triste, vai entrar como uma das páginas mais tristes da história da saúde pública, de um governo do país, né? Eu acho que é muito triste, muito triste. Inclusive, Márcio, parece que vocês do CIMED estiveram ontem no Ministério da Saúde representados pelo presidente Alexandre Telles para dialogar com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de uma série de temas. Eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes, Márcio, o que foi debatido nesse encontro, que tipo de demanda vocês levaram para o titular da pasta da saúde. Anderson, o nosso presidente do sindicato, doutor Alexandre, esteve no Brasília conversando com o ministro da Saúde, no sentido de apelar nessa situação dramática que a gente vive no Rio de Janeiro. Esse nosso pleito não é de agora. Nós temos quase 20 mil cargos que precisam ser substituídos, cargos de funcionários do Ministério da Saúde que não foram repostos. Temos quase 4 mil contratos temporários que já findaram e ficam sendo protelados provisoriamente com salários ruins. Cerca de 900 leitos que estão inativos por falta de pessoal, por falta de infraestrutura. Toda essa situação no momento calamitoso da pandemia, né? Esses 800 leitos ou 900 leitos
né, que estão inativos. Se tivesse ativado, seriam leitos para Covid, não só para Covid, porque quando você abre leitos de CTI para Covid, leitos de enfermaria para Covid, você deixa de internar outros pacientes. Então, no momento que nós mais precisávamos de leitos, mais precisávamos de funcionários para trabalhar, nós estamos com isso aí há quase um ano, né, nessa situação calamitosa. Passamos por aquela outra situação de construir hospitais de campanha, que essa é outra discussão à parte, né? Construir hospitais de campanha quando a gente podia ter ativado os leitos federais que estavam inativos, né? Nós temos o Hospital de Bom Sucesso que não está na sua capacidade plena, né? Então isso é fundamental. É fundamental para a gente melhorar a infraestrutura de saúde e depois, quando diminuir a pandemia, a gente ter uma infraestrutura de saúde no estado e no município. Essas situações é que o nosso presidente estava apelando mais uma vez ao governo federal para ter um pouco de sensibilidade para poder resolver, ou pelo menos minorar o problema grave que a gente encontra aqui no Rio de Janeiro. Só para você entender o absurdo que existe, o sindicato dos médicos, dos enfermeiros, no sentido de solicitar insalubridade para as pessoas que estão trabalhando no Covid, né? Quer dizer, ficam com dificuldade de pagamento de insalubridade, como se isso aí fosse um grande gasto para a saúde nesse momento. Então, acho que esperamos que com essa conversa, com esse novo ministro, possa, de alguma maneira, vir a resolver, pelo menos em parte, uma situação de negligência que está submetida ao Estado. Há alguma ação que vocês do CIMED pensam em tomar, talvez em conjunto com outras entidades que defendem a saúde pública, em relação a todos esses escândalos, Márcio? Produzir algum tipo de manifesto, se colocar oficialmente contra toda essa sujeira que tem sido tirada debaixo do tapete? A diretoria do Sindicato dos Médicos tem se reunido quase continuamente para avaliar toda essa situação, né? Muito preocupada com a parte de atendimento médico, de proteção aos profissionais de saúde, aos colaboradores dos profissionais de saúde, à população, no sentido de dar sugestões, colaborar, participar da melhoria do atendimento, dando sugestões, eventualmente fazendo críticas, né? Isso é uma parte da cidadania. Mas isso que está acontecendo no momento é uma coisa que transcende. O Sindicato dos Médicos, a ideia dele a proposta, a atuação dele tem sido de se juntar com toda a sociedade civil, né, a sociedade civil organizada, para tentar impedir essa tragédia que está acontecendo, né? O que nós estamos assistindo é que o Ministério da Saúde foi tomado por um grupo de pessoas que, independente de qualquer coisa, o fundamental é que desconhece a saúde, né? Estão preocupados com comercialização de vacina no momento desse, né? Como eu já falei anteriormente, pensávamos que era negligência, incompetência, que tínhamos que dar sugestões, mostrar que não era assim, que tinha que fazer diferente, e uma coisa sabida da saúde pública. E nós estamos frente a alguma coisa assim que é difícil achar qual será a saída para esses ministros da saúde que tomaram o poder da saúde pública e fizeram essa tragédia, né? Acho que não tem outra solução senão a mudança desse grupo e botar gente competente para administrar a saúde, para evitar que nós cheguemos a 1 milhão de mortos. A grande questão, Márcio, é que o governo federal segue nessa estratégia de indicar figuras absolutamente ineptas para cargos de enorme importância. Exemplo disso foi a nomeação recente da médica Mara Regina Cordeiro Pezino para o cargo de diretora-geral do Hospital Federal de Ipanema, na zona sul do Rio. Ela é defensora do uso da cloroquina para o combate à Covid-19, Márcio. Ou seja, se o discurso de alguma forma mudou no Ministério, as atitudes seguem as mesmas lá do governo do Jair Bolsonaro. Nós tivemos conhecimento disso também, dessa nomeação, vimos com perplexidade
né, nós entendemos que a competência técnica e científica é fundamental para exercer qualquer cargo. Né? Fala assim, não, é um cargo político. Não, a pessoa pode ser política, mas tem que ser competente, tem que conhecer aquilo. Né? Então, quando nós fazemos esse tipo de nomeação, né, nós estamos pondo em risco uma estrutura de saúde. Né? E o Brasil já pagou, o povo brasileiro já pagou com quase 550 mil mortes por essa avaliação equivocada, né, de que existe tratamento precoce, que se pode usar essa ou aquela substância, né, levando a uma falsa impressão que as pessoas estão se protegendo. Então, quando a gente não encara com seriedade a gestão pública, a situação é catastrófica. Não adianta você nomear pessoas que não tenham competência técnica e científica para exercer determinados cargos. Né? Então, eu acho que isso mostra um desapreço pela população do Rio de Janeiro. Né? Isso é grave. Alguns outros hospitais federais estão passando por isso também. Alguns postos de atendimentos também estão passando por essa situação. É uma questão que nós estamos voltando ao que se fazia há 50 anos atrás, loteamento dos hospitais públicos por sentido eleitoral. Isso aí é grave, vai ser drástico para a nossa população. Eu acho que precisa toda a sociedade civil se manifestar e se opor firmemente contra esse tipo de conduta do ministro da Saúde, que eu acho que é temerária. Fica até um apelo a ele para rever essa conduta. Né? É muito, muito grave isso. Algo que tem nos trazido uma enorme expectativa, Márcio, é esse desenvolvimento do insumo farmacêutico ativo, o IFA, 100% nacional para a produção de vacinas contra a Covid-19 pela Fiocruz. Como é que anda esse processo de desenvolvimento do IFA, Márcio? A previsão é que ele já possa estar finalizado agora em agosto, é isso? Qual é a previsão de vocês para que as vacinas possam começar a ser produzidas? Anderson, nesse momento, se pensar em uma estratégia de produção de 100% nacional para controle da pandemia, essa não é a estratégia mais adequada. Nós temos que fazer a parceria, integrar com todos os locais que têm produção já de vacina, trazer esse insumo farmacêutico para transformar em doses aplicáveis e, paralelamente, desenvolver essas vacinas nacionais, o produto farmacêutico ativo aqui no Brasil. Isso está sendo trabalhado na Fiocruz, no Butantan, em Ribeirão Preto, em várias outras universidades e centros de pesquisa. Isso leva um tempo. Né? Então, e a estratégia de controle no momento, deve ser a integração com todos esses produtos que já são feitos em várias partes do mundo e a gente fazer a vacinação, a cobertura imediata com vários tipos de vacina. E, paralelamente, isso que está sendo feito é desenvolver o produto nacional para que a gente possa ter uma grande quantidade e rápido para, no futuro, ter essas aplicações, porque essa vacinação contra o Covid vai passar a ser de rotina. Provavelmente a gente vai ter que vacinar anualmente toda a população. Então, a estratégia da produção própria, 100% nacional, que é o objetivo dos centros de pesquisa aqui, é fundamental para a gente. Mas, no momento, a integração e a produção de vacina usando o IFA de todas as partes do mundo é fundamental. Por isso, a integração do nosso governo, seja com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos ou com outro local, de trazer esses insumos para vacinar rapidamente a população. Márcio, o Estado de São Paulo já anunciou recentemente que, a partir do ano que vem, começará a aplicar uma terceira dose das vacinas na sua população como reforço ao processo de imunização contra o coronavírus. A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou esse tipo de estudo. Você acha que será mesmo necessário esse reforço anual, Márcio? É algo que deve ser incluído no nosso calendário de imunização?
O que se faz é um paralelo entre o Covid e o influenza, o H1N1. São vírus que têm uma alteração muito rápida, ou seja, que chama essas variações antigênicas, né? As cepas, né? E quando você tem essas variações, o que acontece é o seguinte, que a população não fica com a imunidade para essas novas cepas, essas variantes. Então você tem que fazer uma vacinação anual da população. Como é que isso funciona? Você faz uma monitorização isolando as cepas, detecta as alterações das cepas e, ao mesmo tempo, você faz um estudo imunológico para ver se aquelas vacinas que estavam sendo utilizadas, se ela produz anticorpo, ou seja, confere imunidade para essas novas cepas. Então, você tendo em mão essas novas cepas, você produz a vacina, porque a dificuldade inicial é de você fazer a produção das primeiras das vacinas iniciais. Depois você já tem a fórmula pronta para a produção de vacina. Basta você colocar essas novas cepas e você produz rapidamente, como acontece com o H1N1. As cepas são monitoradas, identificadas e se produz a vacina com essa nova variação de cepa. Então essa é a estratégia que você vai ter que ter uma infraestrutura para a produção de vacina. Junto com isso, você tendo a capacidade de produzir o IFA no Brasil, né, ou seja, a produção 100% nacional, você já pode, nos próximos anos, você já monitorar e fazer essa produção. E mesmo eventualmente, se você não tiver uma capacidade de produção em larga escala, você pode e deve continuar trabalhando em parceria com outros países, como é feito com a vacina da influenza. Agora, Márcio, parece que o Brasil vai ganhar mais um imunizante nos próximos dias para ajudar no combate à pandemia, que é justamente a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo laboratório russo Gamaleya. Um lote com 1.100.000 doses deve chegar ao Recife na próxima semana e será distribuída aos estados do consórcio Nordeste. A Anvisa já autorizou a aplicação dessas doses. Além disso, outras 600.000 serão destinadas à região Norte. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa vacina Sputnik V, Márcio, que provocou uma série de polêmicas aqui no nosso país. Ainda há dúvidas a respeito da eficácia dela? Anderson, parece que vai chegar na semana que vem, infelizmente vai chegar com no mínimo 2 a 3 meses de atraso. Essa questão, a forma que foi encarada, as dificuldades de liberação da Sputnik durante a pandemia, isso foi mais uma representação da forma de falta de seriedade com que se encarou o problema, né? Aquela aparente severidade, intransigência na liberação da vacina, nós estamos vendo agora o que se passava nos bastidores do Ministério da Saúde. Se essa vacina tivesse sido liberada há uns 2 a 3 meses atrás, um tratamento massivo da população, provavelmente a gente poderia ter evitado dezenas de milhares de mortes, né? Essa é uma situação que está aparentemente resolvida, mas assim mesmo com um número pequeno de doses que estão liberadas e com várias restrições, né? Quem não tem experiência, aparentemente demonstrando uma grande preocupação com a situação da liberação, mas eu acredito que não seja bem isso. Eu acho que tem uma questão política muito mais importante que levou à gravidade, que permitiu que a vacinação fosse postergada durante vários meses. Eu acho que o futuro vai mostrar se essa vacinação, como foi feita na Argentina, logo no início, teria impedido muitas mortes. Eu acho que essa foi quando se bota a incompetência política, gerencial, é uma representação do que fizeram com a vacina Sputnik. Para fechar, Márcio, você acredita que ainda esse ano os brasileiros se verão livres de uma vez dessas medidas de segurança contra o vírus? Alguma dessas medidas deve ser mantidas mesmo após o número de casos se tornarem significante, na sua opinião? Anderson, a situação é a seguinte:
Nós estamos em plena pandemia, começamos com a vacinação, ainda estamos com uma cobertura vacinal baixíssima, ao surgimento de novas cepas que têm uma disseminação muito mais rápida do que as cepas iniciais. Não temos informações seguras sobre a morbidade dessas cepas, ou seja, da capacidade de causar as formas graves. Não temos nenhuma segurança quanto ao surgimento de outras cepas também que possam ter maior disseminação ou, eventualmente, uma gravidade com a mortalidade muito maior, né? Então, a situação são todas expectativas. Achar que até o final do ano podemos ter uma situação já estável é muito otimismo. E segundo, o raciocínio que me preocupa muito é o raciocínio que achamos que poderemos voltar ao normal, entre aspas, né? Eu acredito que vai ser, durante muitos anos, nós vamos ter que ter medidas de prevenção, uso de máscara, evitar a aglomeração de pessoas, a forma de cumprimentar, de apertar a mão. Isso vai ter que ser modificado bastante, né? Então, acredito que nós vamos passar um longo período de tempo, talvez anos, com essa nova virose e com as perspectivas que eu considero não muito otimista sobre a perspectiva dessa pandemia. Eu acho que a gente tem que começar a se adequar, começar a usar estruturas de atividades online, trabalhos que diminuem a aglomeração, no sentido de minorar o impacto dessa pandemia. Márcio Boia, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar meu forte abraço. Bom dia, Anderson. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês da Faixa Livre. Espero que a gente possa ter contribuído no esclarecimento e que nós tenhamos junto uma luta para uma sociedade mais justa, menos desigual, e que possamos ainda atuar no sentido de minorar esse dano, essa situação dramática que nós tivemos, em parte pela fatalidade do próprio vírus, em parte pela negligência dos nossos governantes, que foram incompetentes, negligentes, e essa situação catastrófica que nós estamos assistindo atualmente, acompanhando essa CPI. Muito obrigado a todos e bom dia. Conversamos aqui com um infectologista, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ, Márcio Boia. Bom, olha só, agora eu vou aproveitar para ler mais alguns recadinhos que eu tenho aqui em minhas mãos, nesse pouquinho tempo que ainda me resta. Pelo YouTube, o Moisés Lima. Bom dia, família Faixa Livre. Quero parabenizar a todos que, com muita galhardia, se dedicam a produzir e apresentarem esse magnífico programa. Pela participação desse excelente comentarista Rudahit, além de sociólogo, ele é especialista em comportamento humano. Quero parabenizá-lo pelo grande e magnífico comentário de hoje, 1º de julho. Concordo plenamente com tudo o que ele disse a respeito do momento político. É um orgulho ouvir o Faixa Livre, é um orgulho maior ter o Sr. Rudá como comentarista. Um abraço a todos. Mas a gente agradece demais o teu recado, os teus elogios. Muito nos envaidece aqui no programa um comentário como esse. Eu vou encaminhar, faço questão de encaminhá-lo aqui ao Rudahit. Te agradeço demais a audiência de sempre, tá bom, Moisés? Espero que você continue aí nos ouvindo nos próximos meses e anos. Muito obrigado a você, tá bom? Pelo Instagram, na entrevista que nós fizemos com o Vitor Grabois, olha só, a Vitória Grabois, a prima dele, parabenizou. Parabéns, meu querido primo. Um abraço para você, Vitória. Obrigado pelo teu recado. A Vitória aqui, que é uma comentarista aqui do nossa Faixa Livre e conversa aqui conosco frequentemente no nosso programa. Obrigado pelo teu comentário, tá bom, Vitória? Agora, o João Coimbra, a respeito do nosso editorial do dia 2 de julho, diz o seguinte. Anderson, sim, a tecnologia é segura. Mas justificar a negação da urna auditável porque nunca se soube de nenhuma fraude não justifica nada. Além da tecnologia estão as pessoas que programam as urnas humanamente, falíveis e corruptíveis.
É por isso que a única forma de garantir a completa lisura da eleição é o eleitor conferir o seu voto impresso guardado numa urna inviolável até a conferência com a contagem eletrônica. Então, João, há algumas questões embutidas aí nesse seu comentário. Bom, primeiro que a urna é auditável, né? Todos os partidos têm acesso aos votos que foram depositados na urna. Ela imprime um comprovante de todos os votos que foram depositados. A respeito da auditagem das urnas, eu acho que esse argumento é inválido. E há uma outra questão muito importante colocada, João. A gente está lidando com bolsonaristas, né? A gente sabe muito bem que para esse pessoal vale tudo. Agora, você imagina a seguinte situação. Um bolsonarista chega na urna, digita 13, confirma, depois ele chega lá na auditagem do voto, no voto impresso, e reclama que depositou o voto no Bolsonaro, digitou lá o número do seu candidato, e arruma uma enorme confusão numa dessas sessões eleitorais. Convenhamos, João, essa não é uma possibilidade nada impossível de acontecer. A gente sabe bem que esse pessoal se utiliza de todo tipo de argumento, de qualquer prática para tumultuar todo e qualquer processo no nosso país. Essa que é a verdade, não é, João? Essa questão do voto impresso tem de ser muito debatida. O momento não favorece que essa iniciativa seja tomada. E parece que, pelo andar da carruagem, isso só deve ficar para mais para frente, porque o Congresso não está muito disposto a aprovar essa medida, não é, João? Te agradeço demais o teu recado, tá bom, meu camarada? Lembrando a vocês, ouvintes, que queiram participar aqui do nosso programa, podem enviar suas mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pela nossa página no YouTube, que é a Faixa Livre, ou pelo nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AF-BNDES, Arthur Koblitz. Arthur Koblitz, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Arthur, muito obrigado por você conversar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Arthur, todos nós recebemos uma grande notícia no último dia 15, que foi justamente a Justiça Federal ter negado integralmente provimento às manobras jurídicas da diretoria do BNDES, que tentava impedir a sua posse no Conselho de Administração do banco. A decisão foi proferida pelo juiz Fábio Tenenblatt, da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, ressaltando que a sua nomeação deve se dar de maneira imediata, abre aspas, com a consequente anulação da convocação de novas eleições para preenchimento do cargo, fecha aspas. Esse era um processo que vinha se arrastando desde o início do ano, não é, Arthur? Nós chegamos a conversar com você algumas vezes aqui no programa a respeito disso, mas parece que finalmente a justiça foi feita. Eu gostaria que você nos dissesse como recebeu essa decisão da Terceira Vara Federal do Rio. Imagino que fosse algo muito esperado por vocês da FBNDES. Você acreditava que o resultado poderia ser esse? Bom, Anderson, havia, obviamente, uma expectativa grande, né? Como você falou, são 6 meses que a gente está aguardando um desfecho para toda essa história. Eu posso dizer que sempre tive muita tranquilidade, porque, primeiro, que a gente tem contato com bons advogados, né? Quem está com a gente nesse caso é o pessoal do César Brito, e eles fizeram um trabalho excelente do nosso lado em todo o processo do acordo coletivo de trabalho. Em segundo lugar, porque o meu entendimento da questão é que, no mérito, não tinha muito espaço para a tese do banco. Eu não vejo espaço nenhum, né? Pelo contrário, eu tenho uma visão assim, muito, eu diria, indignada com a postura que foi assumida pela administração. Os argumentos são muito fracos, né? São, na verdade, inaceitáveis, né? Então, acho que isso sempre me deu muita tranquilidade, está bem assessorado, né? E ter um caso que parece, assim, no mérito, não ter muito espaço para os argumentos dos adversários. Relembrando aqui, tem 2 argumentos para não me dar, para ter evitado, né, a minha nomeação, né, para me dar posse.
Primeiro é de que eu teria um cargo sindical. Na verdade, eu nunca tive um cargo sindical, eu tinha uma situação em que eu era suplente dos representantes de base, eu não estava com a função de representante de base, que é um cargo sindical, né? Eu estava como suplente. E quando eu tive informação que o comitê de elegibilidade ia interpretar diferente essa suplência, interpretar ela como um cargo, eu imediatamente renunciei, né? Então, eles me perguntaram, né? O próprio comitê lá que traça o parecer me perguntou qual era a minha situação e eles receberam imediatamente a minha renúncia. Então, eu acho assim realmente um escândalo que eles tenham insistido nessa tese como um argumento para não me nomear, né? Assim, uma coisa que realmente não era fato, eles tinham consciência disso e repassaram a história toda para a PGFN, né? Que no rito formal a PGFN é que faz a Assembleia Geral que me nomeia, né? E eles o que tudo indica, pelo que a gente viu da PGFM, eles não repassaram essa informação de que eu tinha renunciado à função, quer dizer, em tempo, porque eu respondi a uma pergunta deles, né, no procedimento deles de questionamento formal. Então, realmente, assim, é inacreditável. O outro argumento é horroroso, né? De que é igualmente horroroso, né? Quer dizer, eles dizem que eu sou conflitado, eu tenho um conflito de interesse porque eu escrevi um artigo e que um grupo de empregados não gostou do meu artigo, né? Eu fui eleito com 73% dos votos, uma eleição que não tinha ocorrido ainda no BNDES e outras estatais. É uma das eleições mais claras, uma das tomadas de posição mais claras dos empregados de empresas estatais foi essa eleição que teve lá no BNDES. Então, assim, a gente achava assim, o que eles queriam? Eu não tenho que ser aclamado por unanimidade, eu tenho que ganhar uma eleição, né? Então, muita gente não gosta das coisas que eu escrevo. Paciência, né? Até uma regra da maioria. E eles argumentaram assim, pegaram, vamos dizer assim, uma questão de debate democrático, se você quiser chamar de conflito democrático, que é natural, né? Quiseram transformar isso numa questão que fundamentaria um conflito de interesse, que é uma coisa completamente diferente, né? Conflito de interesse tem a ver com uma pessoa que assume no BNDES e tem algum negócio particular, né, que influencie seu julgamento sobre temas relativos ao BNDES. O representante dos empregados já não pode opinar em nada sobre questão trabalhista, previdenciária. Então eu já não tenho conflito por aí, né? E ter divergência sobre a visão do que o banco deve fazer é o que a gente deveria esperar que ocorresse dentro do Conselho de Administração. Então, sim, são dois argumentos muito fracos. Eu acho que a sentença do juiz, Anderson, acho que é uma das sentenças mais brilhantes, corajosas, assim, que eu tive chance de ler. Ele foi contundente, acaba dizendo coisas nessa direção, mas até com mais propriedade do que eu estou falando aqui, né? E eu achei que acho que o juiz entendeu o equívoco, o tamanho do equívoco, o tamanho dessa ousadia mesmo do banco tentar ir para frente com uma coisa que você pode facilmente classificar como autoritária, né? Não tem outro nome, é uma tentativa de uma escalada autoritária. O banco queria passar por cima da vontade dos empregados, não se submeteu até ser derrotado por alguém que o criticava, né? A administração do banco, eu nunca neguei isso, está explícito na minha campanha, eu sou um crítico da atual administração. Os empregados, 73% dos empregados que votaram, optaram por mim e eles não quiseram aceitar essa decisão, é assim que eu entendo. Então, nós estávamos muito tranquilos na questão de mérito e vamos aguardar aí. E a direção do BNDES recorreu dessa decisão, Arthur? Há possibilidade de recurso ou esse veredito é definitivo? Anderson, como eu estou falando, o banco já recorreu. Essa foi uma decisão em primeira instância, não foi uma liminar, né? Foi uma sentença judicial, o juiz examinou a questão de mérito
Eu depois, se você não teve acesso, eu te passo a sentença, que eu acho que vale a pena até ler trechos dela, né? O posicionamento do juiz foi bastante contundente. E, assim, nesse momento que a gente está vivendo no país, eu acho que a defesa da democracia passa por aí mesmo, né? A gente realmente não pode ceder 1 centímetro aí para esse clima autoritário que alguns estão querendo difundir no país, né? Mas ela foi uma decisão em primeira instância, o banco já recorreu, acho que a gente tem uma decisão contundente, bem fundamentada em primeira instância, então estamos todos muito confiantes de que isso deve ser mantido, esse julgamento, esse entendimento nas instâncias superiores. A sua posse no Conselho de Administração já aconteceu? Já tem data para ocorrer? Você já chegou a ter contato com essa sua nova função, Arthur? Olha, a posse, a Assembleia Geral Extraordinária que vai me dar posse está marcada para amanhã, para hoje, dia 21, às 15 horas. Vai ter a Assembleia Geral Extraordinária e ela vai me nomear. E eu não tive ainda nenhum contato com essa nova função. Você vai ter muita novidade aí, que é uma coisa que é bem estimulante, né? Eu sei que temos reunião, acho que no início de agosto, dia 11 de agosto, volta dia 11 de agosto, tem uma reunião do Conselho de Administração, deve ser a primeira reunião que eu vou participar. Nós falamos sobre isso lá atrás, Arthur, mas agora eu queria te refazer essa pergunta. Quais são as suas prioridades ao assumir esse importante cargo no Conselho de Administração do BNDES? Olha, as minhas prioridades, que estão bem explícitas na minha campanha toda, né, é fazer uma defesa do BNDES e concentradamente em 2 temas que são muito preocupantes, né? Nós estamos numa situação, num momento de resistência, né? Essa acho que é a principal função de um representante dos empregados no BNDES, é ajudar a resistir, a defender o BNDES no momento em que o banco está sob ataque da sua própria diretoria, né? A sua própria diretoria tem o entendimento de que o banco deve ser esvaziado, ela colabora ativamente para isso, né? Ela está convencida dessa agenda de desmobilização do BNDES. E como é que eles estão procedendo? Eles estão procedendo liquidando a carteira de ativos da BNDESPar. Eu já me pronunciei na imprensa sobre isso, acho que é totalmente equivocada e que a gente pode demonstrar esse equívoco se tivermos acesso às informações necessárias que eles até agora não apresentaram para o público. E nós vamos insistir nisso, em fazer um exame do procedimento que eles adotaram para se desfazer aí, para liquidar metade da carteira da BNDESPar. Estamos falando de uma coisa de porte, tá? Estamos falando aqui coisa de para mais de 100 bilhões de reais, né? Pelo menos metade disso já foi colocado no mercado. Eu não vou me estender aqui nos argumentos que eu já apresentei mais de uma vez na imprensa, mas eu posso dizer que eu vou usar todos os direitos que eu tiver como conselheiro para fazer um exame, para fazer uma investigação desse procedimento. O outro é a questão da devolução dos aportes que foram feitos no BNDES. Há um entendimento do TCU de que os aportes foram feitos de forma ilegal e nós vamos também fazer uma discussão, uma investigação de como essa coisa tá acontecendo, né? E vamos colocar isso em debate no Conselho, vamos tomar as medidas que forem possíveis para, tentar evitar que isso aconteça, né? A gente acha que são os esvaziamentos do banco. O banco, nós estamos num país com uma crise no momento de crise mais profunda no Brasil, né? E o investimento, o nível de investimento baixíssimo.
né? O país precisa sair dessa situação, precisa do BNDES e não faz nenhum sentido essa desmobilização de recursos. Então, eu vou me concentrar nessas duas tarefas, nessas duas missões que eu chamo de tarefas de resistência, né? A gente tem que pelo menos manter o BNDES para que uma futura administração com a visão mais ampla, mais atualizada do que está acontecendo no mundo inteiro possa ter a seu dispor, né, o instrumento de um banco de desenvolvimento com os quadros, com a estruturação que o BNDES tem, né? Acho que essa é a tarefa de preservação institucional, essa tarefa de preservação institucional é a prioridade. A Celeste nos faz uma boa lembrança aqui, Arthur, ao dizer que vocês, da Associação de Funcionários, divulgaram recentemente uma entrevista do ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo, onde ele sugere que os brasileiros se tornem sócios do BNDES. Como é que isso seria, Arthur? O que você acha dessa ideia? Olha, Anderson, eu não tive chance de conversar sobre isso com o Paulo Rabelo, não. Eu vou examinar, eu não quero aqui me posicionar sem entender bem a ideia dele. Então, assim, não vou nem dizer se posso dizer que eu gosto ou não gosto, mas o Paulo tem todo o meu respeito e ele é um liberal, né? Um economista liberal declarado, mas é até interessante ver que tem um economista liberal, um economista de Chicago, que tem uma visão totalmente diferente, né, do que a gente tá vendo aí, imperando no Brasil. Ele tem uma visão pró-desenvolvimento, né? Ele tem muito claro a importância do BNDES para o país e para a promoção do desenvolvimento brasileiro. Então eu acho que ele tem que ser ouvido com muita atenção. Eu acho que o Paulo Rabelo é um homem de ideias. Ele entrou no BNDES, um homem corajoso também. Ele entrou no BNDES num momento muito delicado. Ele foi a público defender o banco num momento em que não era nada popular, em que não era uma coisa nem muito bem vista no seu próprio governo, né, ali na administração Temer. Então ele foi uma pessoa corajosa, foi uma pessoa comprometida com ideias, organizou um monte de informação no banco. Acho que tem um livro verde, é um trabalho que ele promoveu de organizar as informações sobre as ações do banco, que realmente foi muito importante, né? É um documento valioso para o banco, e sempre se mostrou um homem que eu acho um traço notável dele, um democrata, né? Nós tivemos, como diretor da Associação de Funcionários, tive a oportunidade várias vezes de conversar, trocar ideia, inclusive, assim, tranquilamente trocar ideias e divergir, né? Ele sempre nos recebeu, nunca se negou a debater. Então, assim, eu só tenho coisa boa para falar do Paulo Rabelo. Então, vou examinar essa ideia dele com muito carinho, com certeza. E aí, num próximo papo, eu posso comentar com você melhor. Fico te devendo essa. Mudando de assunto, Arthur, nós temos visto o avanço nas discussões da reforma administrativa lá no Congresso. Essa matéria que destrói o funcionalismo público no nosso país, mas há resistência. Os sindicatos têm ido às ruas se manifestar contra essa reforma deletéria, que retira uma série de direitos dos servidores. Como é que vocês têm observado os debates em torno desse tema, Arthur? Vocês da FBNDES têm participado das mobilizações contra essa reforma? Olha, Anderson, eu acompanho os meus colegas servidores, né, contra essa reforma administrativa. Enfim, essa reforma é uma reforma que não tem apoio nem do pessoal da militância liberal, né? Uma reforma administrativa realmente indefensável, né? Eu acho que eu não tenho um grande ponto para acrescentar no que já foi colocado sobre ela, né? Eu posso dizer que a gente está apoiando, sim. Nós estamos, a Associação dos Funcionários do BNDES, ela participa da ARCA, né, que é uma articulação de carreiras do setor público, né? Então nós não somos servidores, né? Nós somos empregados de estatal.
como o pessoal da Petrobras, da Eletrobras, mas a gente está em grupos, a gente está e contribuímos para a Arca, né? A gente colabora dessa forma com as ações que essa entidade faz em defesa dos servidores públicos, né? Nós nos preocupamos como empregados estatais, como cidadãos brasileiros, né? É um equívoco. O Estado brasileiro precisa e muito ser aparelhado para dar conta dos desafios que o país tem pela frente, os desafios do desenvolvimento, os desafios sociais, e a ação nessa pandemia do Estado brasileiro foi assim, apesar do governo, né, foi assim uma prova muito grande da importância que tem os servidores das estatais. Então, nossa solidariedade é total aos servidores e estamos colaborando com eles porque estamos organizados com os servidores em defesa de um Estado brasileiro à altura dos desafios que o país tem pela frente. E como é que você tem visto, Arthur, esse cenário político conturbado que temos no nosso país, com o governo mergulhado em escândalos de corrupção, em especial na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde, com envolvimento de militares, esse recrudescimento do discurso golpista do Jair Bolsonaro? O panorama segue tenso lá em Brasília, Arthur, mas parece que o ex-capitão se segura firme até o fim do mandato. Anderson, eu vou começar pelo final. Eu não estou tão certo como você de que vai continuar até o final, não. Eu vou até aproveitar aqui, eu fico até feliz com essa pergunta sua, porque eu tenho ouvido o tempo todo comentários assim, na imprensa, de analistas políticos, né? Ah, não, o impeachment não é possível, o impeachment não dá, não tem opinião pública. Cara, opinião pública tem um componente endógeno, um componente que depende da mobilização do movimento social. Eu não sei qual, a gente tem experiência de dois processos de impeachment no Brasil, e os dois contaram de forma muito fundamental com a mobilização popular, entendeu? Eu acho que a gente precisa, no Brasil, urgentemente criar esse movimento pelo afastamento do presidente. Tem que ficar clara a posição de todas as forças políticas partidárias do movimento social sobre esse tema. Eu acho que esse é um tema crucial, fundamental para o Brasil. Isso não pode ficar, se há possibilidade, é importante que o movimento haja, mesmo que ele não seja vitorioso. O que o senhor Jair Bolsonaro fez no Brasil é uma esculhambação completa e total do país. Não revidar para isso, tratar isso como uma situação normal, é abrir um precedente terrível para o futuro. Olha, o impeachment do Bolsonaro é fundamental para a democracia no Brasil. Ser capaz de organizar a sociedade para dizer um basta, um não a um governo incompetente, um governo golpista, um governo genocida, responsável pela morte de vários brasileiros, um governo corrupto, como cada vez mais se confirma na CPI. Pelo amor de Deus, vou falar uma coisa aqui que minha situação não vai ficar muito boa com talvez outras lideranças, outro pessoal que tá no trabalho de organização social, mas eu acho uma vergonha que o movimento social hoje no Brasil não consiga unificar, né, diferentes forças políticas contra esse governo. Eu acho um absurdo, né, a gente tentar fazer um movimento que separe os movimentos de esquerda do movimento dos caras que votaram no Bolsonaro. Não interessa em que a pessoa votou agora. Tem que todo mundo para a rua, todo mundo que conheceu esse governo, todo mundo que não sabia, tem que estar junto com a gente. Nós temos que chamar mais gente para a rua contra esse governo do Bolsonaro. É uma vergonha tentar transformar esse movimento para a expulsão do Bolsonaro para um movimento eleitoral político. É um movimento de afirmação democrática. Para mim, esse movimento contra o Bolsonaro só vai dar certo se ele for um espelho, uma coisa que seja uma reedição do Direta Já. Ele pode ser isso, porque há um entendimento, é preciso consolidar a democracia.
né? E não só falar de estratégia eleitoral. Realmente eu acho essa uma questão assim, decisiva no país. Não está nada certo para o Bolsonaro. Tem muito mais gente hoje no movimento social mais confiante na manutenção do Bolsonaro que o próprio Bolsonaro. Né? Tem vários dobramentos que estão vindo de CPI. Várias pessoas só vão se mexer, só vão entender a gravidade desse governo quando virem todo mundo na rua. Agora tem que ser um movimento amplo, um movimento que consiga ser organizado, com comício. Não podemos repetir os erros de todos esses últimos, desde 2013 aí em diante, com Black Bloc, condescendência com gente que quer fazer violência na rua. Não é momento para violência, é o momento para fazer um movimento massivo, pacífico, né, pelo afastamento do seu Jair Bolsonaro. E afastamento dele e de tudo que ele representa, tudo que ele significa, todas as forças que tiveram aliadas a ele, né, esses militares ultraconservadores, né? Todas essas forças que se juntaram e que sobraram de apoio a ele, né? Que são forças que vivem, né? Que são uma herança nossa de um país que foi a última sociedade escravista do mundo, né? Um país que teve uma ditadura militar em que nunca houve um julgamento dos crimes cometidos pelos militares. Eu acho que esse Brasil todo que está vivo e que apoia o seu Jair Bolsonaro, é fundamental que a gente demonstre contra ele. E é importante que seja um movimento amplo com várias forças políticas. Isso é totalmente diferente de uma eleição. Eu gostaria de poder fazer mais em relação a isso. Eu acho vergonhoso o estado da situação do movimento social no Brasil hoje, né? Pela sua incapacidade de entender a importância de se organizar um movimento amplo, multipartidário e sem revanchismos, sem todo mundo quiser participar desse movimento, todo mundo que votou no Bolsonaro e se arrependeu tem espaço nesse movimento. 70% dos cariocas votaram no Jair Bolsonaro. A gente vai querer fazer o que agora? Empurrar esse pessoal para onde? Não interessa o que a pessoa votou. Agora tem que estar todo mundo na rua. Todo mundo que descobriu ou que já sabia que esse governo não poderia prestar, tem que estar na rua junto, em defesa da democracia, sabe? Eu acho que se esse movimento, e isso está na mão da esquerda brasileira, a esquerda brasileira, se for ampla, se pensar grande, se não pensar sempre pequeno em estratégia eleitoral, ela é capaz sim de botar todo mundo na rua e tirar esse governo, né? Essa vergonha que é o governo do seu Jair Bolsonaro, né? Uma vergonha para o nosso país. Expulsá-lo é uma forma de limpar, de reafirmar instituições democráticas, de reafirmar a opção brasileira pela democracia. Eu acho que a gente precisa muito de lideranças que tenham um horizonte maior, mais amplo do que a mesquinhez do cálculo da próxima eleição, entendeu? Se não tiver, esse país não tem jeito. Então, assim, obrigado pela oportunidade de manifestar. Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Acho que a gente espero que o Faixa Livre contribua para esse movimento de afastamento do presidente Bolsonaro, né? Eu acho que essa é uma questão vital para o Brasil, para a democracia brasileira. E está nas nossas mãos isso. Está nas nossas mãos. A gente pode organizar assim esse movimento se a gente quiser fazer um movimento amplo. O caminho certamente não é o PCO lá chutar o pessoal do PSDB para fora da passeata e todo mundo ficar calado. Isso é um equívoco. Isso é uma covardia não se manifestar em relação à atitude de gente como foram lá os militantes do PCO. Se essa não é a opinião dos dirigentes do PCO, eu espero que eles tenham se manifestado. Agora, o resto da esquerda deveria estar se manifestando contundentemente contra isso. Nós temos que abrir o movimento, os sectários de sempre que façam as suas próprias passeatas, entendeu? Então, enfim, desculpa aí o desabafo, mas eu quero que fique registrada essa minha opinião. Eu acho que nós precisamos ter um horizonte amplo. O Brasil não pode ser pensado só para a próxima eleição, a gente tem que pensar com um horizonte amplo de mudança social no país. Temos que ter compromisso com ideias, com princípios, né? E se esse for o compromisso, eu acho difícil não enxergar
chegar a outra conclusão que não seja que nós precisamos organizar um movimento amplo para o afastamento do senhor Jair Bolsonaro, que o afastamento dele está nas nossas mãos, não é só uma questão de ficar fazendo conjectura abstrata, sentada no sofá, sobre se ele pode ou não pode sair. Nenhum governo cai, nenhum movimento acontece quando o cara tá para cair. O movimento pode sim, um movimento importante tem que ser um movimento que ajude, que sacuda sim, que leve as pessoas a repensarem, os que ainda apoiam o Bolsonaro, de que não pode mais, acabou, que não tem mais espaço para o seu governo, que ele tem que responder pelos crimes que cometeu, sendo empichado e depois na justiça comum. Eu espero muito que isso aconteça. Espero que a democracia brasileira dê a resposta que os autoritários liderados por Jair Bolsonaro merecem. Para encerrar, Arthur, eu gostaria muito que você falasse a respeito desses 67 anos que a FBNDES acabou de completar no último dia 14. São mais de 6 décadas de muita história, muitas conquistas em prol dos trabalhadores do banco. Qual é o sentimento hoje de vocês que trabalham no banco sobre a importância da AF? O que é que vocês podem destacar desses 67 anos de vida da Associação de Funcionários, Arthur? Olha, Anderson, a gente tem muito orgulho de fazer parte da FBNDES. A FBNDES tem uma história realmente assim, notável Então eu gosto, por exemplo, muito de citar que a AF teve atuando nas Diretas Já, né, no movimento pelas Diretas Já, e a gente gosta de lembrar disso porque isso é um movimento político. Nós sempre defendemos que a FBNDES tem que estar mobilizada politicamente. A FBNDES não pode ser uma entidade corporativista voltada só para defender interesses mesquinhos dos empregados do BNDES. Ela tem que se comportar como entidade da sociedade civil, ela tem que estar comprometida com os grandes movimentos populares, né, em defesa da democracia no Brasil, da melhoria das condições sociais, do desenvolvimento brasileiro. Os empregados do BNDES têm que ser identificados com essas grandes causas, com seu envolvimento com essas grandes causas populares brasileiras, a defesa do meio ambiente. Então a gente sempre trabalhou dessa forma e tem uma história, né? A gente se orgulha de ter uma história de uma AF que se posicionou assim no passado. Essa mentalidade que vai dar no bolsonarismo, né? Que contra a atuação política das associações, confunde isso com partidarismo, né? É um horror, é um câncer, né? Faz muito mal e, na verdade, alimenta a criação de associações de empregados que se isolam em relação ao resto do país, né? Então, nossa postura é totalmente diferente e é bom saber que a gente tem exemplos no passado da associação, da atuação dela em favor de grandes causas, amplas causas nacionais, né? Como foi o caso da Diretas Já. Nós temos tocado a associação nesse sentido. Obviamente que a AF também não tem um histórico de associação partidária, né? E aí sim, nós também estamos aí dentro de uma grande tradição que teve da associação de nunca se tornar aparelho de um partido político. Nós somos completamente críticos de uma prática que ocorre muito no movimento social, que é dessa partidarização. Acho que o momento eleitoral, o movimento tem que ser um movimento individual ou marcado por outra organização das pessoas, né? Em núcleos, em partidos. A associação tem que ser uma associação de amplas causas, né? No caso, em defesa do BNDES, defesa do desenvolvimento, defesa do meio ambiente, porque são causas que têm apelo muito amplo, não estão ligadas a só um partido político. Então a gente acredita que tem uma lição para ser extraída do trabalho na FBNDES, né? Você sabe, eu estou à frente na diretoria da F já há 5 anos e a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente fez para energizar, para organizar os trabalhadores do BNDES, para defender o banco, né, na opinião pública, para conseguir negociar com as administrações que ocorreram nesses últimos 5 anos. Eu acho que a gente tem sido bem sucedido e a gente tem uma legitimidade muito ampla na casa, e esse retorno que a gente tem dos empregados do banco, esse reconhecimento
do trabalho da associação é uma recompensa incrível para a gente, né? Na verdade, o nosso grande motor que a gente tem para continuar trabalhando e saber que a gente está realizando alguma coisa importante para muita gente, para uma instituição que é tão importante para o país. Então, é isso. A gente também trabalha para fazer divulgação dessa história. A gente tem uma associação que tem quase a idade do BNDES, né? São décadas de trabalho e a gente está sempre construindo sobre um trabalho que foi previamente organizado, né? Então, a associação tinha uma história de patrimonial, né? de unidades recreativas, de enraizamento também entre os empregados do banco. Tudo isso foi construído por várias gerações de benedenses, né? Como a gente gosta de chamar os empregados do banco. E a gente sente muita responsabilidade de representar os empregados do banco, de estar à altura da qualidade do trabalho que foi realizado no passado, né? E tentando estabelecer alguns padrões, alguns exemplos aí para as futuras gerações também, né? A gente espera que o banco e a associação ainda tenham muitas décadas pela frente de existência e de serviços prestados ao país. Arthur Koblitz, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no programa. Eu quero novamente te parabenizar por assumir essa função no Conselho de Administração do BNDES. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando. Eu agradeço muito aí os seus desejos aí sobre as suas saudações aí para meu trabalho no Conselho. Espero que a próxima vez que a gente converse, certamente a próxima vez que a gente vai conversar, eu já vou ser conselheiro e a gente vai, quem sabe eu tenho umas coisas para falar por conta disso também. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes do Faixa Livre. Conversamos aqui com o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AF-BNDES, Arthur Koblitz. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui na Rádio Bandeirantes ligadinhos para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!